o ministro Luiz Fux, que nos últimos meses aí despertou por abrir divergência em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Queria ouvi-los também sobre as posições dele recentes. Ele mudou de entendimento, né? A gente estava falando do Lula e do processo dele, dos pedidos que foram feitos, seja para ele poder conceder entrevista, seja para ele poder no caso, a questão da ida ao funeral do parente, vamos dar por superado. Vamos falar da questão da entrevista e da liberdade de expressão. Que à época o Fux entendeu que isso não se tratava de limitação à liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Nesse momento agora ele entendeu o contrário, que é uma afronta à liberdade de expressão, tudo mais, faz parte. O tempo passa e pode ter uma evolução e uma mudança de entendimento. Talvez a minha crítica em relação a isso, enquanto alguém que é operador do direito, é a gente não poder ter uma forma de confrontar lateralmente essas discussões e tu não poder fazer um pedido dialético de do porquê que ele mudou de entendimento nesse período, né? Porque a gente tem aqui a doutrina chama de contradição externa, né? Quando tu tem o mesmo julgador ou uma mesma turma, uma mesma câmara, fazendo julgados divergentes de uma situação idêntica. Então, aqui a gente tem uma clara contradição externa. Externa porque são dois processos diferentes, né? Por isso externa. É a contradição do mesmo julgador e de elementos externos que são dois processos. Mas eu gostaria muito de ouvir. Eu queria ver o porquê houve essa mudança de entendimento, o que fundamenta agora ser liberdade de expressão e na época não ser. E tá tudo bem. Fora isso, eu não tenho o que criticar, porque eu li a decisão, é fundamentada, tá tudo certo. Discordo quanto ao tema, não discordo quanto ao teor. Entendo que aqui a gente está tratando uma situação que é agressiva, é atentatória à soberania do país e que nessa situação em si a gente não está tratando de uma violação à liberdade de expressão. Mas, de novo, o melhor para mim seria ter uma explicação dos motivos da alteração do entendimento. Isso eu gostaria muito de ver. Perfeito. Na verdade, o Fux é o único juiz ali de carreira, né? Então, assim... Magistrado do Rio de Janeiro. Exatamente. Ele é o único carreira, né? Então, assim, juiz togado, né, de carreira. E eu li o voto dele e, para mim, foi uma aula de direito penal. Eu, sinceramente, o entendimento dele, para mim, eu corroboro e assino embaixo 110% do voto dele. Agora, claro, que nem o colega falou, o que fez ele mudar, só perguntando para ele, de repente, nem ele vai saber nos responder. A gente pode perguntar para ele, ele não vai responder. Não vai responder. Pode peticionar dizendo, me explica, ele não vai responder. Entra com embargos. Ele não vai responder. Agora... falando um pouquinho só das medidas cautelares, eu sou contra qualquer tipo de prisão antes de uma sentença penal condenatória, né? Eu sou contra, eu e a Constituição Federal, né? A gente tem tema do STF, no júri, sai preso, cliente meu que eu faço júri, tá respondendo liberdade, não vai no júri. Eu, inclusive, falei para magistrado, promotor, cliente meu, qual é o entendimento da magistrada? É prender na hora? Não vem no júri. Ele não é obrigado aí? Faço por vídeo chamada se quiser falar com ele. Eu tenho que resguardar o meu cliente. E outra coisa, eu sou contra qualquer tipo de prisão, tá? Só que, e acho que o colega vai concordar comigo, a gente tem no sistema... Até agora eu tô concordando. Tá, vamos ver o daqui pra diante. Então não pega o kimono, né? Não pega o kimono, deixa guardado ali. Mas assim, a gente tem a prisão domiciliar, que é chamada uma prisão humanitária. No Brasil, a gente tem um sistema carcerário com mais de 62% de pessoas com doenças graves, pessoas idosas, tuberculose, com AIDS, com câncer terminal. E a gente não consegue, por muitas vezes,
com laudos médicos, não consegue uma prisão humanitária. Quantas mulheres estão ganhando hoje? Hoje, nesse momento, devem estar ganhando, ganhando seu filho algemadas. E o que mais me entristece é que às vezes não é nem uma prisão pena, são prisões cautelares, ou seja, a gente tem 850 mil pessoas presas no Brasil, quase 300 é prisão preventiva, prisão cautelar. Ou seja, a prisão última, assim, é o meio mais odioso no direito penal, é tu tolir a liberdade de alguém. Então, assim, não que o Bolsonaro deveria ser preso preventivamente, eu sou contra a cautelar imposta a ele, não vejo motivos, como o colega vê, respeito a opinião, por isso que a gente está debatendo, né? Não, aqui. não, aí quanto à prisão eu concordo. Também não acho que ele deva ser preso, e nem quero isso, e nem deve ser comemorado, assim, prisão é algo... Tamo junto nisso. E também, eu concordo plenamente. Agora, claro, transitou em julgado, não cabe mais recurso, foi em todas as instâncias, olha, manda recolher. Ok, acabou. E mesmo assim ainda há a possibilidade de uma revisão criminal, enfim, tu ainda consegue, é difícil, dificílimo, mas numa revisão criminal, um tribunal do júri, falta de defesa técnica, prova contrária aos autos, enfim, tem a soberania dos vereditos, dos jurados, mas ela não se sobrepõe à dignidade da pessoa humana. Então ainda cabe o recurso. Só que a gente vê que as pessoas, assim, normais, vamos falar assim, né, porque a Constituição fala que todos somos iguais perante a lei, isso aí é a coisa mais filósofa e linda do mundo. Porque a gente sabe que a pessoa que é pega hoje com 2 pinos de cocaína fica, às vezes, 1 ano preso cautelarmente até a audiência de instrução, e o outro que é pego com 40 quilos de maconha solto na audiência de custódia. Não tem uma segurança jurídica. Hoje em dia, o advogado que fala assim, não, eu solto. Não, primeiro, o Código de Ética da UB proíbe isso. Né? Aí eu tô lá no Tribunal de Ética, eu sei que não pode prometer causa ganha, porque o advogado, a profissão dele, o resultado é de meio, não de fim. E a gente vê colegas prometendo milhares de coisas aí que não podem. Então, assim, não que o Bolsonaro deveria ser preso, sou contra, mas ele nem pediu e já teve um benefício de uma prisão domiciliar, humanitária. O Collor também, juntaram a um laudo de Parkinson, prisão domiciliar. Olha, só um pouquinho, tem pessoas que estão morrendo, são 62% do sistema carcerário, pessoas extremamente doentes, e tu junta laudos médicos e vem um deferimento. Não, tem que ficar. E outra, os nossos presídios aqui é um depósito de pior que tu ir num zoológico. Aí muita gente fala assim, bandido bom, bandido morto. Aí eu pergunto, bandido bom, bandido morto, até um filho, um irmão, alguém teu, precisar de um criminalista. Aí eu quero ver esse bandido bom, bandido morto.